Senhores deputados, temos já connosco o Sr. Bruno Figueiredo, que é o representante da Associação Sindical dos Funcionários da ASAI. Combinei, já informei que é a requerimento do Partido Social Democrata, mas o Sr. Bruno Figueiredo pretende fazer uma intervenção inicial. Julgo, como é da tradição, o PSD dispensa da apresentação do requerimento. Faremos uma primeira ronda regimental de pergunta-resposta. Se houver necessidade, faremos uma terceira ronda, mas podemos ficar-nos pela primeira ronda, com alguma tolerância da mesa, para podermos esgotar todas as perguntas. Assim sendo, pedindo desculpa por este ligeiro atraso, mas temos aqui algumas matérias mais complexas para tratar, mas também para não perdermos mais tempo, eu passo-lhe imediato a palavra. Tem a palavra. Muito obrigado. Eu começava por agradecer o convite que foi endereçado à Associação e a possibilidade que nos deram de ter uma voz ativa e de vir aqui concretizar algumas das denúncias que fomos fazendo ao longo do tempo, não apenas em janeiro, porque os problemas da ASAI não são recentes e não passam apenas pela questão da perda da autonomia administrativa, mas já vem de há muito tempo, atravessaram sucessivos governos e continuam por resolver. A questão da GAFME e da perda da autonomia administrativa, para mim, é mais um passo em direção ao abismo. E há uma tendência que é necessário inverter de definhamento completo dos serviços. E eu aproveitava esta intervenção inicial exatamente para concretizar aqueles que são alguns dos problemas da ASAI e que não passam apenas por essa perda de autonomia administrativa. Aliás, eu devo mesmo confessar que quando tive conhecimento que íamos perder a autonomia administrativa, não fiquei muito preocupado. A gestão que existia quando tínhamos essa autonomia, em muitos momentos, já era danosa. Eu dou dois exemplos, são casos concretos. Eu começo por uma fatura da aquisição de 5 cinzeiros por um valor de 1.730 euros. Portanto, foram 5 cinzeiros e se todos os administradores dos diferentes organismos da administração pública fizessem igual, não estávamos a falar de 1.700 euros por 5 cinzeiros, estávamos a falar de 170 mil por 500 cinzeiros. Outro exemplo foi um contrato que a ASAI assinou em 2016 para análise de 50 mil reclamações que já tinham 4 anos. Portanto, matéria prescrita, que não tinha interesse nenhum em analisar, mais valia arquivar diretamente, e ainda assim gastaram-se 80 mil euros. E, portanto, eu assumi até com alguma naturalidade que a ASAI tivesse perdido, infelizmente, a autonomia administrativa, porque quando não eram capazes de gerir os dinheiros públicos, então se calhar não mereciam geri-los. De qualquer forma, os problemas da ASAI atuais passam por 3 questões muito concretas. Ao nível dos recursos humanos, ao nível dos equipamentos, dos veículos, material diverso de apoio à atividade inspectiva, e tudo isto acaba por se refletir na capacidade operacional do organismo. No que toca aos recursos humanos, falta valorizar o corpo inspectivo. Desde a criação da ASAI que lutamos por um estatuto de carreira, eu em 2015 tive a oportunidade de estar aqui a defender uma petição que apresentámos exatamente para reconhecer o direito a essa carreira. Algumas das coisas que defendemos, como será natural, são vencimentos adequados e justos. O vencimento do inspetor adjunto são 850 euros, era e continua a ser, e na altura o Sr. Ministro da Economia veio referir que isso era mentira. A resposta do Sr. Ministro da Economia, do Dr. Pires de Lima, na altura, foi que na média global de todas as carreiras da ASAI, o vencimento são 1.625 euros, o dobro daquilo que é reiteradamente referido na petição pela ASFASAI. Isto criou ainda uma maior frustração e desmotivação dos inspectores, se sentiram desacreditados. E remete-nos para aquela rábula dos 2 frangos. Se um dos senhores deputados comer 2 frangos, eu não comer nenhum, em média comemos 1 frango cada um, mas um de nós continua com fome. Para além desta questão de não termos um estatuto de carreira, o Sr. Provedor de Justiça, em novembro de 2016, apontou um outro caminho ao Sr. Inspetor-Geral da ASAI. Não havendo estatuto de carreira, deveria colocar em mobilidade na carreira de inspeção os inspectores adjuntos que já tinham condições para integrar essa carreira. Essa recomendação não foi adotada e já lá vão 2 anos. Entretanto, desde 2015 que os inspectores começaram a sair do organismo. Estão a ir para a ACT, para a Inspeção-Geral de Saúde,
outros organismos. E temos perdido quadros. E para contrariar estas saídas, o Sr. Inspetor-Geral recruta em mobilidade trabalhadores de outros organismos da administração pública. Temos inspectores da ASAI que não são da ASAI, são da Inspeção-Geral do Trabalho ou da Inspeção-Geral de Saúde, mas que andam a ver a segurança de equipamentos, sem conhecimentos, etc, etc. Há uma descaracterização completa do corpo inspectivo e a ASAI neste momento não oferece garantias ao consumidor, nem está a cumprir a missão que lhe foi confiada. Isto acaba por desembocar na escassez, as pessoas saem, e também no envelhecimento dos quadros. E em termos de envelhecimento dos quadros, neste momento a média de idades do pessoal de inspeção são os 47 anos. 58% do corpo inspectivo tem idade superior a 47, 36% tem idade superior a 51 e 16%, que corresponde a 41 inspectores, estarão em condições de ir para a aposentação num prazo máximo de 2 anos. Em 2012, o ano antes do Dr. Pedro Portugal Gaspar chegar à ASAI, nós tínhamos 274 inspectores. Em janeiro de 2016, tínhamos 218 inspectores. Hoje temos mais 261, mas 21 são inspectores que pertencem a outros organismos, que estão transitoriamente e que eventualmente vão embora. E, portanto, daqui a 2, 3 anos, eu acredito que a ASAI não deva ter 200 inspectores. Eu dou um exemplo concreto de Castelo Branco, uma unidade operacional que tem uma área de intervenção que abrange 3 distritos, Porto Alegre, Castelo Branco e Guarda. Neste momento tem 9 inspectores, um deles está de baixa prolongada por doença grave desde o ano passado, outro vai embora no dia 1 de janeiro para a ACT, outro que está em mobilidade regressa aos Açores, que era da IRAI, no final de março. Portanto, no dia 1 de abril iremos ter 6 inspectores para toda aquela área geográfica, no fundo são 3 brigadas. Outra questão importante relativa aos recursos humanos é a falta de formação e falta de preparação. A formação na ASAI de hoje do Dr. Pedro Portugal Gaspar devia ser mais premente do que no passado, exatamente porque temos pessoal que é de fora, que não fez o curso de formação inicial, enfim, que não tem experiência nas áreas de segurança de produtos, de segurança alimentar, de fiscalização económica. Antes de irem para o terreno deveriam ter formação e, no entanto, o ano passado não houve um plano de formação anual. Em 2016 esse plano chegou no final do ano apenas para esconder a realidade e o facto de não ter existido. Eu pergunto o que é que sabe um inspetor da saúde sobre segurança de máquinas, sobre NEMAT da Madeira, sobre o regulamento REACH, sobre HACCP, não sabe nada, infelizmente. Eu gostava de ilustrar esta realidade da formação lendo um e-mail que foi dirigido aos trabalhadores por um alto dirigente da ASAI, da Unidade Nacional de Operações. Houve uma operação em janeiro aos call centers, em que os colegas disseram que não tinham formação, o planeamento estava mal elaborado, não definia procedimentos de inspeção, e a resposta foi esta: não é apenas o colega que não teve formação na área, ninguém teve. No entanto, esta matéria já foi alvo de fiscalização em 2010. Portanto, a partir de 2010 foi quando houve mais ingressos na ASAI. Ninguém participou naquela operação, foram todos para a rua sem um briefing, sem saberem o que é que iam fazer. Resultado da operação, 38 alvos fiscalizados, uma infração. Deverá ter sido por falta de aviso proibido de fumar à entrada do call center, porque sobre as matérias específicas ninguém sabia nada. Portanto, este é o panorama em termos de formação, em termos de conhecimento no terreno. Relativamente aos recursos materiais e à falta de equipamentos, nós, em junho de 2007, dirigimos uma carta aberta ao Sr. Inspetor-Geral, onde denunciámos diversas debilidades. A degradação das instalações do Porto, fichas técnicas, manual de procedimentos desatualizado, a falta de termómetros calibrados, falta de kits de análise de óleos, viaturas. Houve uma resposta do Sr. Ministro da Economia
a uma questão colocada pelo PAN. A resposta veio na tradição de todas as respostas anteriores, da negação dos factos. O Sr. Ministro diz que temos 159 viaturas, por exemplo. Nós dissemos que perdemos as 20 melhores, ele diz que ainda temos 159. E eu vou-vos dar o exemplo do que são as viaturas da Unidade Nacional, da Unidade Operacional de Évora. E este exemplo aplica-se a todas as outras. Évora tem 9 veículos. Tem um Seat Ibiza de 99 com 327 mil quilómetros, está avariado, um orçamento de reparação de 3.380 euros. Tem um Renault Clio de 2004 com 420 mil quilómetros, aguarda revisão, por questões de segurança, está inoperacional, está parado. Tem uma Nissan Almera de 1997 com 462 mil quilómetros, está inoperacional, por questões de segurança, está parado. Tem um Punto de 1995 com 253 mil, diz-se que foi afeta a Évora em julho do ano passado, nunca chegou lá, avariou a caminho, está parado. Tem um Punto de 2.356 com 356 mil quilómetros, perde óleo, ainda circula, vai ser imobilizado para reparação a breve prazo, o orçamento será de 2.322 euros. Tem um Land Rover de 93 com 303 mil quilómetros, circula com anomalias, tem a carroceria oxidada e corroída, eventualmente vai ser parado antes de ir à inspeção porque não passaria. Tem um Peugeot 406 de 1997 com 351 mil quilómetros, tem uma avaria de motor e um orçamento de 3.258 euros. Tem um Peugeot 208 com 80 mil quilómetros, este parece que é bom, mas o contrato termina já em finais de março. Ainda faz parte de um contrato OEV que está em vigor. E desde 15 de fevereiro, perante o desespero, aquela unidade foi reforçada com Fiat Punto de 97 com 316 mil quilómetros. Portanto, tem 4 viaturas, apenas uma delas pode-se dizer que está em condições, tem ar-condicionado, estamos a falar do Alentejo, cada inspetor faz em média acima de 100 km diários. São veículos que não têm ar-condicionados e que eles estão sujeitos a temperaturas na ordem dos 35, 40 graus. Relativamente aos outros materiais, a questão dos termómetros, eles foram calibrados após termos feito a denúncia que fizemos. E curioso é que o Sr. Inspetor-Geral esteve também aqui nesta comissão, quando foi levantada a questão da DECO, da carne picada, de não serem observadas as condições de armazenamento e de conservação das carnes picadas, e ele disse, ao seu jeito, que a ASAI nesse ano fiscalizou mais de 600 talhos e que a taxa de incumprimento era reduzida. Portanto, não se consegue verificar a condição e as temperaturas de armazenamento das carnes sem termómetros. E, portanto, isso foi uma falácia enorme, dizer que verificou a condição de conservação das carnes, porque não o fez. Continuamos sem kits de análise de óleos, portanto, a questão dos óleos alimentares, da qualidade, os problemas cancerígenos que podem advir da acumulação dos compostos molímeros, não interessa à ASAI. Não temos EPIs, equipamentos de proteção individual. Vamos para a estrada com a GNR, com a PSP, fazer operações. Eles têm coletes, refletores e nós não temos. Portanto, havendo um acidente, quem é que se irá responsabilizar? Casos particulares, Faro, Évora, Castelo Branco, Tondela não têm impressoras a cores, não têm digitalizadores, nem sequer máquinas destruidoras de papel, trituradores têm. E tudo isto são situações que já deveriam ter sido resolvidas antes da perda da autonomia administrativa da ASAI. Évora, há mais de 2 anos, que aguarda por uma impressora. A nível de instalações, nós lamentamos que está a haver agora alguma tendência para alargar e adquirir novas instalações, mas não tem uma visão de futuro. Temos um quadro de pessoal reduzido e as instalações, as últimas, Lisboa e Tondela, praticamente não conseguem albergar aqueles que lá estão. Em Tondela dividem secretárias e em Lisboa idem. Eu, se me der a oportunidade, só mesmo para terminar, portanto, e realmente isto reflete-se na capacidade operacional. Perante este quadro que eu apresentei, não haja dúvidas que a capacidade operacional da ASAI é diminuta. Este estrangulamento não é de hoje. Não houve também uma tentativa do Sr. Inspetor-Geral e de governos anteriores. Eu não aponto o anterior ou o anterior ao anterior. É generalizado
Nunca ninguém olhou para a ASAI para resolver problemas, foi sim para tentarem fazer política com a ASAI, lamentavelmente. E apesar deste quadro, enfim, que eu considero dramático, sucedem-se algumas operações de charme e a divulgação de resultados operacionais que tentam fazer crer o contrário. Eu pergunto como é que com menos meios se realizam mais inspeções do que em 2012, 43 mil no último ano. Que tipo de inspeções são essas? A operação dos call centers é um exemplo daquilo que é feito nos dias de hoje na ASAI. A investigação criminal simplesmente não existe. Não há tempo a investigar, porque é necessário cumprir com as obrigações que vêm da União Europeia e é necessário cumprir com esta autoimposição do Sr. Inspetor-Geral de ter que fiscalizar muitos, ter que apresentar muitos números. Eu aproveitava, o grupo parlamentar do CDS fez uma questão ao Governo recentemente sobre a carne de cavalo, sobre o abate clandestino de equídeos e a introdução de carne de cavalo no nosso mercado. A pergunta foi feita ao Sr. Ministro da Agricultura, deveria ter sido feita ao Sr. Ministro da Economia, porque nos termos do Decreto-Lei 2884, das infrações antieconómicas, a ASAI compete investigar, levantar os autos, nos casos de abate clandestino ou de fraude sobre mercadorias. Eu não sei qual vai ser a resposta, mas eu não tenho dúvidas que existe abate e introdução de carne de cavalo no nosso mercado. Houve um acórdão recente, um Tribunal do Norte, que o processo é sobre violência doméstica, mas foi um indivíduo que andou a ser investigado pela ASAI. O processo já está concluído, transitou em julgado, a investigação da ASAI também não deu em nada, não poderia ser de outra forma. Mas eu vou-vos ler aqui só 2 factos que ficaram provados. O arguido, fazendo-se valer do ascendente que tinha sobre o filho, obrigava aquele a fazer trabalhos agrícolas pesados, nomeadamente ajudar na matança dos cavalos e porcos, esfolar os animais, tirar as tripas, ensacar as ossadas e transportá-las para o rio. E relativamente ao destino das carnes, também ficou provado que se destinavam à venda em talhos da região e para a indústria transformadora. Houve uma investigação da ASAI que não deu em nada porque não há tempo a investigar. Há tempo para fazer operações como aquela que foi feita aos call centers. Um outro exemplo é um dos mais recentes. A ASAI acaba com a máfia dos cafés, a máfia turca. Bom, nenhum inspetor da ASAI conheceu nenhum turco, deteve um turco, sabe se essa máfia turca estava a atuar cá ou se estava a atuar na Turquia. Isto é mais uma operação de charme e isto é a ASAI. É uma velinha de cheiro, sem chama e que ainda vive do cheiro que deixou no passado. E é só, muito obrigado.